Vamos continuar nosso segundo vídeo de hoje. Existe então espiritismo de mesa branca? Você já ouviu falar nisso? Todo mundo, né? Não, algumas pessoas, algumas famílias, né? Resolvem fazer uma reunião mediúnica em casa. Às vezes tem um médium na família, ou convidam um médium e faz uma reunião em casa por conta deles, sem pedir proteção espiritual, porque as reuniões que ocorrem no centro espírita são todas protegidas por barreiras magnéticas em volta do centro espírita. Aliás, o centro espírita é todo protegido, todos eles nas 24 horas, em barreiras magnéticas. Nenhum espírito trevoso consegue passar, não dá. Só os iluminados é que passam naquela sintonia, tá? Aí o sujeito, por conta dele, resolve fazer uma reunião na casa dele, põe uma toalha branca sobre a mesa, porque ele pensa que a toalha branca é importante, e aí ele começa a fazer uma reunião, o médium se concentra e aparecem espíritos e incorpora e começa a conversar com eles. E então o sujeito pede: olha, ajude o meu filho a passar no vestibular, ajude o fulano a conseguir aquele emprego, ajude o ciclano a conseguir a namorada. Só coisas de interesses materiais. E o espiritismo não recomenda isso. As coisas de interesses materiais devem ser lutadas, adquiridas aqui, através das orações. Se temos dificuldade, vamos orar. Nada de pedir isso a espírito. Espírito não é para isso, para ficar atendendo interesses materiais, tá? A doutrina espírita não cuida de interesse material, ela cuida da elevação moral das pessoas, tá? E as pessoas na casa delas fazem a reunião mediúnica ali naquela mesa branca, fazem pedidos de família e chamam aquilo de mesa branca. Mas não tem nada a ver com o espiritismo verdadeiro, codificado por Allan Kardec, que são obras e obras. Você não consegue entender todo o espiritismo lendo um livro. Você tem que ler, moço, para você entender bem o espiritismo, não como um grande palestrante. Você tem que ler, no mínimo, 45 livros, e livros grandes. Agora, se você quiser ser um divulgador de longos anos, a sua leitura vai ultrapassar 300, 400 livros, porque são muitas leituras, muita coisa a aprender, tá? Aí, a mesa branca, então, é aquele pedido familiar, para espírito, às vezes, que foi nosso parente, ou um espírito zombeteiro que vai lá fingindo que tá entendendo? E às vezes é um espírito até que tem o costume de fumar, e fica pedindo cigarro. Isso não é espiritismo. Espiritismo não. São os ensinos de Jesus, elevação moral, não admite vícios, tá? Nos leva diretamente a Deus. Tá bom? Entenderam agora o que é mesa branca? Tá. Então não existe espiritismo de mesa branca, espiritismo de Kardec, não tem isso. Espiritismo é espiritismo. E nem é de Kardec, porque Kardec não criou o espiritismo. Ele recebeu as orientações do alto para passar para a humanidade, assim como Moisés recebeu os 10 mandamentos e passou para o seu povo, o povo israelita, tá? Então o espiritismo não é criação de Kardec. Espiritismo é doutrina, é filosofia, é ciência revelada pelos espíritos superiores e pesquisada pelos homens para confirmar os dados ali. Ninguém deve acreditar em nada ligado ao espiritismo se não estudar e não provar. Não adianta vir inventando fantasia aí. Daqui um pouquinho seja um sujeito lá e diz: olha, o espírito tal falou que se eu der 3 pulinhos com a perna direita e 2 com a perna esquerda, eu consigo tal coisa. Mentira. Ou eu agrado a Deus se eu fizer 50 caretas. Conversa fiada. Ninguém agrada a Deus se não se transformar em amor.
tá? Conversa fiada. É que é difícil eliminar o homem ruim, invejoso, ciumento, briguento, apegado ao mundo, doente sexual, se transformar num homem correto, educado, digno. É muito difícil, é muito devagar. E às vezes não é numa encarnação, demoram muitas. O espírito que decidiu ser feliz vai se transformando. Aí ele vira luz. Dentro de umas 3, 4, 5 encarnações, fazendo o bem, ele vira luz. Aí o outro grosseiro vê e diz, eu não vou fazer isso. Aí continua brigando e revoltado, dando maus conselhos para os outros, tá? Estudamos o quê? Espiritismo de mesa branca não existe. Espiritismo é espiritismo, tá? Kardecismo, não existe isso. Nós sabemos que Kardec recebeu o espiritismo, mas o espiritismo não é kardecista. O espiritismo é espiritismo, tá? Por que diminuem as luzes quando começa a sessão? Não durante as palestras, mas quando começam as incorporações, a parte mediúnica. Por quê? Aí uma vez uma senhora me aborreceu. Eu não gosto, vocês diminuem as luzes, ficam na penumbra. Eu digo, senhora, se a senhora for lá fora e olhar para o céu ao meio-dia, a senhora vê alguma estrela? Não, não vai conseguir ver. Mas se a senhora for à noite, olhar para o céu, a senhora vê estrela? Bem, não estando chovendo, a senhora vai ver tudo. A senhora me convide. Eu vou explicar para a senhora onde fica a constelação de Órion. Eu vou explicar para a senhora a estrela mais brilhante do nosso céu, a chamada Sírius. Vou explicar a razão do Cruzeiro do Sul, enfim, todas as constelações de peixe, tudo eu vou explicar para a senhora, tá? Mas à noite, de dia não se vê estrela. A mesma coisa são os espíritos. Imagina vocês, os espíritos iluminados trabalhando para cá, trabalhando para lá, e estão a luz intensa. O médium incorpora um outro e ele não consegue ver, porque fica misturado entre luz e luz, luz da terra e luz espiritual. Tudo fica claro nos olhos dele, na vista dele, na mente dele. Então é preciso apagar as luzes para eles verem os iluminados espirituais, tá? Entenderam agora por que tem que apagar a luz? Segundo, ninguém consegue se concentrar com luz bem acesa. A luz bem acesa é muito boa para estudar, como fazia Leonardo da Vinci. Estudava com luz intensa, senão você não consegue estudar bem. Meio na penumbra, judia as vistas, o cérebro não funciona muito bem, se for para muito raciocínio. O cérebro, numa condição de penumbra, vai bem, para você se meditar, orar. Por isso, nós, durante a sessão de desobsessão, nós apagamos as luzes, deixamos na penumbra, tá? Qual é o inconveniente? Porque o espiritismo mesmo não gosta de usar cânticos, músicas cantadas. Não gostamos porque os cânticos, em geral, eles não representam realidade. As pessoas que fazem os cânticos costumam colocar muita fantasia naquilo. O Senhor vai descer do céu, vai me arrebatar, porque eu o aceitei. Isso não é verdade. Então elas põem o que não convém nos cânticos. E aí, se você for cantar isso na casa espírita, você vai induzir os outros a erro, tá? Então vamos cantar outra música qualquer em hora que não é espiritismo. O espiritismo é uma ciência. Você imaginou você num laboratório, estudando, e alguém cantando em voz alta do seu lado? Te atrapalha a concentração. Então nós não somos a favor de cânticos na casa espírita. Eu não sou. Tem algumas pessoas aí que amam cantar na hora, alguns fanáticos, alguns religiosos, vieram de suas religiões cantando e querem que o espiritismo seja igual era a religião deles. Esse tipo de gente faz, mas eu não coloco música, ou seja, cântico. Que música eu ponho quando posso? Música orquestrada, para tocar o nosso sentimento, aí nós colocamos.
a música suave, orquestradinha de Mozart, Beethoven e tantos outros grandes compositores, tá? Porque a música suave ajuda a gente a melhorar o sentimento e a concentrar. Qual é a visão espírita da clonagem? Como é que se pode clonar alguém e nascer espírito? Cada clonagem é programada pelos homens e pelo alto. Você não consegue ir para o laboratório imaginando que vai clonar alguém, ou um animal, ou um espírito de homem, né? um corpo humano. Espírito não, se clona corpo, não clona espírito. Eu me equivoquei. Aí vai clonar uma determinada pessoa. Quando você botar na cabeça que vai clonar, a espiritualidade já está com você. E se você fizer lá o conjunto de recipientes adequados, de cadinhos adequados, para você clonar, desenvolver a célula, eles colocam o espírito ali, se for da vontade deles. Se não for, não dá certo, vai morrendo e não nasce nada. Mas se eles resolverem fazer teste como estão fazendo, porque a clonagem está vindo de lá para cá, é um dos recursos da ciência. E a espiritualidade quer sim desenvolver isso. Então a clonagem é acompanhada pelo mundo dos espíritos. Por isso nasce um espírito se você fizer clonagem de um ser humano. Mas de um modo geral não se faz porque geram problemas morais. Eu não tenho conhecimento de algum governo ter permitido isso, que gera problemas morais. Está na clonagem humana. Mas se pode fazer clonagem de animais. E vem animal e reencarna ali. É programado assim, não se preocupe. Tá bem? Tá. E qual é a posição do Espiritismo sobre doação de órgãos? Causa algum problema? Alguém uma vez me disse, quando eu dou o meu órgão, ou seja, morro, permito que tire meus órgãos, a pessoa que vai receber meu órgão não recebe um pouco das minhas virtudes ou meus defeitos morais? Ou seja, eu gostava muito de comer, um exemplo, eu gostava muito de comer doces. Morri cedo. Autorizei doar, tiraram meu coração, colocaram em alguém. Aí esse alguém fica com vontade de comer doce também? Não, isso não ocorre. De jeito nenhum. Órgão não tem nada a ver com os desejos do espírito. Desejos, costumes do espírito estão naquele corpo ligados àquele espírito que nós chamamos, enquanto no corpo chamamos alma. Enquanto no corpo, saiu do corpo definitivamente, chamamos espírito. Então é quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque quando nós estamos presos ao corpo, nós estamos cheios de influências. Peso do corpo, hormônios para cá, hormônios para lá, nós não sabemos de nada de outra encarnação, estamos limitados aos conhecimentos adquiridos nesta, tá? Agora, fora do corpo, não. Fora do corpo, começamos a lembrar de outra encarnação, conhecimentos que nós tínhamos e não sabíamos, né? Então, o espírito é bem superior à sua alma. A alma sou eu que estou falando e que estou num corpo carnal. Quando eu morrer, sairei do corpo, serei chamado de espírito, tá? Isso é ensino da doutrina. Bem, a doação de órgão não altera nada. Porém, ocorreu um caso interessante lá em Minas Gerais. Um rapaz ainda novo sofreu um acidente de carro, bateu a cabeça e faleceu. Aí, como ele era novo, os órgãos todos aproveitáveis, a irmã dele então viu aquilo e pediram: permita que nós tiremos o coração dele, que está inteirinho, para salvar um outro jovem que está ali, um homem que está lá. Aí ela, pois não, pode tirar. Autorizou. Sim, tem que ser assim. E eles retiraram e fizeram o transplante.
no outro. Muito bem. O espírito que tinha batido o carro, desencarnado, uns dias depois, ele já estava no mundo espiritual e o avô dele, em espírito, foi visitá-lo. Tá, ô, meu neto, vim te visitar, então você já voltou? Aquela conversa, né? Aí, de repente, ele disse: vovô, eu estou sentindo uma dor aqui no peito, uma dor no peito, não passa. Chame alguém para tentar tirar essa dor do meu peito, eu já sou espírito, mas dói ainda meu peito. Aí o vovô dele disse: calma, é que ocorreu um fenômeno que ninguém te contou ainda, mas eu vou te contar. Você não era doador de órgãos. Eu nem lembrava disso, vovô. Pois é. Mas a sua irmã, vendo a necessidade, e o pessoal do hospital a procurou, pediu a ela permissão e ela autorizou a doação do seu coração, que ia apodrecer, que colocasse no corpo de um rapaz. Ela autorizou? Autorizou. Então não foi bom para o rapaz. E você não fica feliz com isso? Ui, fiquei contente. Que bom que a minha irmã doou o coração que estava no meu corpo, ele ia se perder mesmo. Ai, aí a dor passou. Você está vendo? Ele sentiu até no mundo espiritual, porque foi retirado o coração do corpo ainda quentinho, que é o certo, né? E ele ficou contente, porque ficou sabendo que o coração dele ajudou um outro, e a dor desapareceu. Mas isso foi na mente dele, por isso que ele estava sentindo o reflexo. Se ele fosse uma pessoa caridosa, de ficar doando, ajudando os outros, ele não sentiria, mesmo sem permissão dele. Mas ele não era, ele era um rapaz comum, não sabia que tinha de praticar caridade para melhorar a sua moralidade. Então, mas ele era um rapaz correto, direito, é tanto que teve o benefício de ser socorrido imediatamente após o acidente, tá? A doação de órgãos é lícita, é um ato de amor, devemos doar. Eu não, eu já estou velho, quem é que vai aproveitar um corpo velho igual o meu, né? Mas quem ainda é fortão, doe, porque pode acontecer um acidente ou mesmo um derrame cerebral, uma morte de repente, coração parar de repente, que quem tem coração está sujeito a morrer a qualquer hora, para tirar outros órgãos aproveitáveis e socorrer outros irmãos que precisam, tá? Nosso vídeo já está chegando ao fim. Tem fundamento a crença popular que quem recebe um órgão por meio de transplante recebe também as virtudes e vícios do doador? Já falamos isso. Não, ninguém recebe nada de corpo. Corpo não manda nada para o outro corpo. Isso aí são vícios morais, tá? Qual é o posicionamento do Espiritismo sobre o uso de anticoncepcional? É contra a lei de Deus? Não. A quantidade de espíritos que nós vamos ter como filhos aqui na Terra depende do acerto que nós fizemos antes de reencarnar e depende também da nossa decisão aqui. Às vezes nós temos um acerto de ter três filhos. Chegando aqui, um de nós, a mulher ou o homem, diz: não, eu só quero um e tal, e não aceita. Não tem. Ninguém vai sofrer represália por causa disso. Não tem. Não, mas e daí? Como fica? A dívida fica para outra encarnação, se for dívida. Se não for apenas um trabalho de caridade que ela quis ser mãe para ajudar os espíritos, ela deixa de angariar os méritos dessas atitudes, porque foi um pouco egoísta, querendo cuidar só de um. Na mente dela tinha de vir a ideia de cuidar de três, porque ela saiu de lá do mundo espiritual com um programa de 3 vidas, né? E normalmente não é só ela, é ela e o futuro marido. Mas chegando aqui, se quiser dizer: não, não quero ter nenhum, não tem. A decisão é sua.
Então eu posso tomar anticoncepcional? Pode, pode. E não é contra a lei de Deus? Não. A decisão é sua. Pode tomar. Porém, se você tomar muito anticoncepcional e esse anticoncepcional não for bem adequado e te causar problema, bem, aí entre você e o mau uso do remédio, você que vai arcar com os danos que você provocou ao seu próprio corpo. Mas, tomando o devido cuidado, acompanhada por um médico especialista no assunto, não acontece essas coisas, tá? Mais um beijo para vocês.